Ele é importante, até porque o Grêmio vinha de uma sequência de 2 derrotas seguidas, tem uma decisão logo na próxima quarta-feira. Mas, em termos de desempenho, como é que você avalia esse resultado? O Grêmio saiu atrás do marcador, o Vasco pressionou bastante, e o Grêmio, no segundo tempo, naquele momento, quando fez o gol, era a sua primeira conclusão, a sua avaliação. Bom, primeiro que a gente não está vindo de 2 derrotas consecutivas, a gente está jogando o Campeonato Brasileiro hoje, e a gente perdeu para o Cruzeiro só. Então, estamos vindo de uma vitória, de uma derrota. Primeiro aspecto, tem que separar os campeonatos, senão fica tudo meio confuso, tá? Segundo, era um jogo difícil, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente tem uma sequência muito dura de 4 jogos fora de casa. Não é fácil. Sem uma possibilidade de jogar em casa, equilibrar. Então, a gente sabe como esse momento, para nós, tudo é valioso. Tá? Então, vamos valorizar o empate e o ponto que estamos levando nesse aspecto. Segundo, analisando o jogo em si, né? Achei que o Grêmio teve, no primeiro tempo, no início do jogo, boas perspectivas de fazer o gol, teve 3 chances boas. Embora não tenha submetido o goleiro a grandes defesas, mas a possibilidade era uma possibilidade clara de fazer isso. E aí precisa melhorar essa definição. Uma delas escapamos com o Alisson pela direita, estávamos entrando com 2 jogadores por dentro. Aí nos enrolamos na definição da jogada, no acabamento dela. Ela originou o escanteio foi muito bem cobrado. Alisson cabeçou no primeiro pau, sobrou para Bright no segundo pau, né? Tão boa quanto sobrou a deles, que eles fizeram o gol. Tá? Então, o futebol tem que também aproveitar essas oportunidades, porque essas condições, elas surgem e você pode escrever estratégias diferentes para o jogo, né? Acho que a gente está pecando nesse aspecto, não aproveitar as oportunidades. Achei que no segundo tempo voltamos mal, o Vasco voltou melhor, tanto que fiz logo em seguida 2 alterações, bem cedo no segundo tempo. Achei que a equipe melhorou depois das alterações. Melhorou no sentido de ter um pouco mais de controle da partida, também ter posse, porque estava bem difícil o jogo naquele momento. O Vasco estava nos empurrando para trás. Toda vez que uma equipe como a nossa deixa de jogar, o adversário vai jogar. E a gente tem deixado de jogar em alguns momentos bastante longos de jogos que temos aí. E precisamos achar esse equilíbrio entre defender bem e também jogar melhor. Esse é o meu dilema nesse momento. A gente fez 2 jogos iniciais aí com 3 volantes. E a equipe defende melhor, defende no sentido de não possibilitar o adversário chutar tanto no nosso gol, mas, óbvio, que tem dificuldade de construção. Quando saímos com 2 volantes só contra o Cruzeiro, tivemos a ideia de tentar jogar, ter mais posse para não sofrer pressão, não conseguimos nenhuma das 2 coisas bem. Então, estamos aí nessa retomada, uma retomada que está sendo difícil, mas que, a partir de hoje, começa a abrir a possibilidade da gente melhorar, melhora a confiança, melhora o astral e as coisas vão andar melhor. Só direito aqui. É justamente essa parte final do jogo que eu quero comentar, que o Grêmio, a partir do gol, foi melhor, postou melhor na partida contra o Vasco. E quarta-feira, praticamente, tem que ser um jogo perfeito contra o Aliança para conseguir reverter o placar de 2-0 e conseguir a classificação. Como fazer, o que fazer durante esses dias de trabalho até a quarta para chegar na quarta-feira e a gente ver o Grêmio dos 10 últimos minutos e não deixando de jogar, como você acabou de mencionar? Vamos escolher uma maneira, em termos de formação, que privilegia mais a última parte do que a primeira. Mas também sabemos que não podemos abrir mão de defender bem, porque temos que fazer gols e não sofrer gols. Placar de 2-0, que precisa reverter, impõe essa condição. Mas acho que podemos ser o Grêmio da última parte, sim. E é esse que nós estamos perseguindo há mais tempo. Acho que vamos chegar lá. Mano, hoje o Grêmio sofreu 30 finalizações do Vasco. Na maioria do jogo não Quantas conseguiu. no gol? Não tem esse número. Então não tem
A tua estatística não dá, né? Porque eu posso ficar chutando 10 metros do gol. 7 no gol, me cantaram. 7 está bem, né? Tu vê, o time mandante teve 7 finalizações no gol. É o que uma média normal de qualquer time de futebol. Isso muda bastante isso, sabe? A gente tem que cuidar um pouco com essa questão da... Eu acho que na entrevista passada eu até deixei passar isso. Alguém colocou um número, 12 finalizações no primeiro tempo. O Volpi não tinha feito nenhuma defesa, uma defesa lá, né, em Lima. Então, tem que cuidar um pouco. Acho que a gente tem que separar bem as coisas, ver o que é de qualidade, o que é mérito do adversário, o que é deficiência nossa, né? Então, vamos com calma. Acho que é bom também valorizar a atuação de Volpi, né? É bom valorizar o cruzamento de Pavon, que resultou em gol, tá? Assistência de Pavon, que quase que André faz o segundo, que ia ser um golaço e ia nos dar o gol da vitória. Acho que temos coisas boas para valorizar. O Campeonato Brasileiro é duro em qualquer lugar, né? E a gente tem que ter essa calma necessária, elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar e trabalhar bastante para resolver os problemas. Esse é o único caminho. Perfeito. Agora, só para finalizar, tu saiu satisfeito com o desempenho ou muito mais com o resultado? E se tu pudesse fazer para a gente uma avaliação do trabalho do executivo, Luiz Wagner Vivian, como é que tu, como treinador, que pediu alguns reforços, a gente sabe, tu já pediu um camisa 10, tu já pediu um 5, tu já pediu um zagueiro pela direita, tu já pediu um 9 reserva do Bright White, e até agora na janela o Grêmio só tem o Alex Santana. Vou usar um ditado que aprendi quando era pequeno: não faz xixi para cima que cai nos olhos. O homem é diretor executivo, ele na hierarquia do clube está acima do técnico. Então, gente, minha obrigação como técnico é fazer a melhor avaliação possível. Você sabe que eu evito de fazer qualquer análise pública, porque não quero submeter os jogadores a nenhum tipo de constrangimento. Não é assim que funciona, tá? E nós estamos trabalhando bastante. Hoje estávamos trabalhando, antes de sairmos do hotel para o jogo, estávamos trabalhando lá com a direção para tentar chegar nas soluções que precisamos chegar. Vamos chegar, tá? O mais importante é o Grêmio passar por esse momento, tá? E não tem esse ou aquele, quando perde, perdemos todos, do presidente ao roupeiro, ao jardineiro. Quando ganhamos, ganhamos todos. Temos que ganhar mais vezes, temos que trabalhar para ganhar mais vezes. Quando se passa por um momento de dificuldade, como estamos passando, né, e já passei em outros lugares, né, a receita sempre é a mesma, e não tem muita graça. Trabalhar bem, trabalhar no dia a dia, e eu tenho certeza que as coisas vão voltar para o caminho. Mano, Thiago Tocha, canal Thiago Tocha. Vasco e o Grêmio são equivalentes tanto no acerto quanto no erro. Mas por ter sido fora de casa e ter sido atrás do placar, você viu um empate com um sabor de vitória? Eu vejo um empate com o sabor que ele teve. Sim, fora de casa, saindo atrás, é óbvio que nós saímos mais satisfeitos do que o Vasco vai ficar satisfeito. Mas não totalmente, porque temos que ambicionar mais, temos que preparar para ser melhor, né? Jogar mais tempo como terminamos o jogo. Sim, temos que jogar mais tempo, temos que buscar isso. Acho que a equipe apresenta questões que serão resolvidas exatamente naqueles posicionamentos que falo sempre da equipe em relação ao que a equipe tem no elenco, né? Às vezes ficamos distantes, e por ficarmos distantes nos segmentos da equipe, nós dificultamos muito o jogo mais bem jogado, e isso favorece o adversário para retomar a bola e nos atacar mais vezes, tá? Isso que precisamos ter mais, que é o controle das situações do jogo. Não é que nós vamos evitar que os times vão nos atacar, do outro lado tem os mesmos objetivos, também tem grandes jogadores, a gente sabe, mas nós sabíamos como o jogo ia ser desenvolvido, sabíamos o que tínhamos que cuidar, e é por aí que a gente vai avaliar o jogo, vai avaliar o resultado, vai valorizar o ponto sem empolgação, porque temos que brigar por 3 pontos de forma mais eficiente do que a gente está fazendo. Mano, o Wellington Campos, tudo bem, meu ídolo? Deixa eu te falar,
Qual a avaliação que você faz da paralisação do campeonato depois de ficar um mês sem jogar? Foi bom, foi ruim? O que você fala? Pois é, Wellington. A gente sempre pede para que não se jogue tantos jogos na sequência. Mas quando tem uma parada muito longa, o primeiro momento traz prejuízo para todo mundo, com exceções, né? Vamos dizer aí que o Cruzeiro voltou jogando bem. Quem mais? Flamengo veio jogando bem. Botafogo veio jogando bem. E vamos parar por aí, porque todos aí estão reclamando um pouquinho, cada um reclamando dos seus, né? Então, isso você vai... Nós tínhamos um déficit pelas avaliações que fizemos no nosso elenco de trabalho, daquilo que era feito em termos de números, em termos de avaliação, que nós precisávamos acrescentar em termos de condicionamento dos atletas na parte física. Então, nós priorizamos a parte física. Outros, provavelmente, priorizaram aquilo que deveriam fazer dentro das suas avaliações. Quem prioriza a parte física, o retorno depois é um pouquinho mais lento. Mas vai ser mais duradouro, eu tenho certeza, ali na frente, e é o que a gente entendeu que precisava fazer e fizemos isso.